Bom, pessoal, nós somos do Design Review, estamos aqui para bater um papo sobre softwares, né? Eu e o Rodrigo, nós estamos aqui para trazer um pouquinho da nossa experiência, do que a gente sabe, né? Compartilhar com vocês aí sobre um pouquinho de software, né, Rodrigo? Isso aí. Aí, pessoal, hoje é igual o Ronald tem falado, a gente está começando, pegando esse tema hoje para poder trabalhar. É um tema seguinte, um tema que é um tema que acaba em torno o tempo todo do projeto de engenharia, né, que seria os softwares, né? A gente sempre fala muitas vezes o seguinte, que não importa o software é só ferramenta, né? E no fim das contas o que importa é o conhecimento ali na engenharia, no projeto e tal, mas é um fato de que esse conhecimento vai ser colocado de alguma forma como uma ferramenta, né? Exatamente. O que torna ele importante também. Com certeza. Né? Exatamente. Puxando esse gancho aí que o Rodrigo falou sobre a importância do software, né? Eu compartilho dessa opinião que software é só uma ferramenta, porém, se você não souber usar a ferramenta, não adianta ter o conhecimento, né? E hoje com o mercado, né, Rodrigo, que exige cada vez o projeto mais rápido, com mais qualidade, que seja mais compartilhável, né? Então a gente que seja multidisciplinar também, que seu software dê para o outro puxar ali um elemento. Uma integração. Eu acho que quanto mais à medida que os softwares vão evoluindo, eles vão tendo mais tanta questão de produtividade, quanto uma questão chega a ser até um pouco cultural também, sabe? Você fala assim, a gente fala software é apenas uma ferramenta, né? Mas acaba entrando naquela situação assim, tem empresas que acabam adotando mais uma linha de softwares, outra linha adota mais a outra. Então a gente acaba percebendo que chega uma hora que a importância começa a aumentar, tanto por questão à medida que a tecnologia vai aumentando, à medida que a demanda vai aumentando também, a rapidez do projeto, tudo vai sendo mais dinâmico, você passa a ter uma maior necessidade de produtividade, de integração, que cada vez mais, né? E ainda a parte de, não diria assertividade, no sentido de fazer correto, porque vamos dizer assim, lá na prancheta também era possível trabalhar de forma correta, né? Porém, talvez na assertividade no sentido de ter um resultado tão certo quanto, porém mais rápido, né? E uma das coisas assim que, começando do básico, né, com tudo isso que a gente falou, é que uma coisa não muda. Saber desenho 2D é importante, foi importante, também será importante para sempre. Então, aquele mais conhecido aí é o AutoCAD, né? Muita gente conhece alguns outros softwares aí, né, do meio, que seriam o MaxStation, alguns outros softwares aí que até mais baratos, alguns softwares grátis que tem aí no mercado, mas a importância de você conhecer o 2D, ela é muito importante. A gente fala muito de 3D aqui no canal, né, Rodrigo? Mas é importante conhecer o 2D. Então, assim, acho que é um consenso aí que a gente precisa conhecer desenho 2D, né? Precisa saber saber o que é uma vista, o que é um corte, né? Correto. Pensando no seguinte, que o desenho 2D, quando a gente fala de desenho 2D, né, quando a gente está falando de desenho técnico, né, na verdade, a gente está falando de uma gramática, sabe? A gente está falando de uma linguagem, sabe? Como que o projetista, como que o desenhista, como que o engenheiro conversa com o camarada que está fazendo a montagem na obra. Qual que é a linguagem? A linguagem é o desenho técnico. Exatamente. Que é uma linguagem universal, né? Que é uma linguagem universal. É uma linguagem universal. Você consegue pegar um projeto aí no pessoal aí da Itália, por exemplo, usando a mesma linguagem do desenho técnico que a linguagem que você usa aqui. Exatamente. Então, a importância, no fim das contas, da informação sendo... a forma de transportar a informação no decorrer de um projeto até na obra vai ser através do desenho técnico, que é onde é importante, que é onde vai ser finalizado, no fim das contas, com o desenho 2D. Né? Agora, para a geração desse desenho, você vai ter o quê? Você pode trabalhar com softwares tridimensionais. Aí vai ter, assim, hoje a gente tem a parte em BIM, você consegue trabalhar com várias dimensões, né? A gente trabalha com várias dimensões de várias formas, mas assim, as 3 dimensões principais que a gente trabalha, que são as dimensões geométricas, acaba, no fim das contas, transformando o desenho em 2D, que é o que vai chegar em campo. Exatamente. Sempre você está utilizando uma ferramenta 3D que vai te levar
a um desenho 2D final, que é igual você falou, que é o que vai estar lá na obra, que é o papel que às vezes o cara vai estar montando lá, é o papel que vai sujar, que vai estar lá na obra. Então é a importância de se conhecer essa ferramenta, essa base que é o desenho 2D, né? Você usou um termo interessante aí, que é a gramática, né? Que é uma gramática, uma linguagem que a gente usa, que é o modelo 3D, né? Eu trabalho bastante já com 3D, o Rodrigo também, e vira e mexe a gente tem que fazer algum levantamento de campo, e esse levantamento de campo ele não é em 3D, né? Raramente você faz algum esboço 3D, normalmente você faz as vistas, os cortes, né? Os detalhes. Esse levantamento vai ser em 2D, a não ser agora no caso que a gente já tem agora o levantamento em escaneamento, que já tem agora. Exato. Também vai ampliando. Mas no fim das contas, todo esse material vai ser passado por essa linguagem bidimensional, no fim das contas. Hoje, atualmente, com a variabilidade de softwares, cada vez mais eles vão aprendendo a trabalhar com softwares novos, né? Hoje eu estou começando a aprender a trabalhar com softwares, o Ronald também acho que já tem um costume legal, que é o Plant 3D. Você tem trabalhado com o Plant 3D? Sim. É um software que a gente está começando a trabalhar agora, eu tenho que começar a trabalhar agora junto com a nossa equipe. E assim, a gente tem visto bons resultados com eles. Você já trabalha, né, Ronald, um tempo com Plant? Já trabalho há um tempo com Plant, inclusive. Só para vocês saberem, pessoal, a gente não trabalha juntos, tá? A gente trabalha em empresas separadas, tá? Diferentes. Então a gente tem experiências diferentes para passar para vocês, né? Nossa equipe não é a minha equipe dele. É isso, que é uma coisa interessante, né? São duas visões diferentes. Eu comecei a trabalhar com 3D, comecei lá com Solid Edge, né? Que hoje é da Siemens. Aí Solid Edge, depois SolidWorks, aí Inventor, o Plant. Trabalhei um pouco com MicroStation também, mas foi muito pouco, não tenho muito conhecimento da ferramenta, né? É bastante limitado, mas aí os softwares, aí veio a parte de Autodesk, então inseri muito no Autodesk, né? Com Plant, Revit, AutoCAD mesmo, AutoCAD 2D, 3D, e a gente foi desenvolvendo aí, eu desenvolvi bastante em cima do Plant, né, que é um software bastante amigável para se trabalhar com nuvem de pontos, eu gosto bastante, né, é uma área em comum minha e do Rodrigo, a gente, na parte de escaneamento, nuvem de pontos, né, é um software bastante interessante. A minha prática de modelagem 3D em cima de nuvem de pontos é voltada em cima do Plant 3D, que é uma ferramenta do Autodesk. Já o Rodrigo é um pouco diferente, né, Rodrigo? Justo. É interessante que, a gente pensando em evolução, né, até de evolução de quando você começa a trabalhar nesse ramo da engenharia, ou no ramo de projetos de modo geral, a gente comentou lá no começo, começamos agora no começo desse vídeo sobre a questão do AutoCAD, né? Sim. A gente percebe que até seu aprendizado tende a evoluir a partir de alguma coisa. O Plant 3D mesmo, utilizando exemplo com o Plant 3D, ele é um software muito parecido com o AutoCAD, mas agora puxando para ser paramétrico. Né? Sim. Para ser paramétrico. A gente tem outros softwares aí, aí tem o SolidWorks, o Inventor, o Revit, que são softwares totalmente paramétricos. Para quem está começando, para quem já trabalha com AutoCAD há bastante tempo e quer começar a trabalhar num software, já começando a parte 3D e paramétricos, uma solução interessante que eu tenho percebido seria o Plant. O Plant é interessante, né? Porque a curva de aprendizado ela é muito pequena, porque todos aqueles comandos que você sabe do AutoCAD, eles são 100% aproveitados no Plant. E, na verdade, o Plant ele tem até o nome de AutoCAD Plant 3D, né? AutoCAD Plant, Isso, o Plant uma das coisas interessantes é que você consegue ver de diferença, além da tubulação, de geração de isométrico, esse tipo de coisa, é um software bastante voltado a layouts, né? a layout mecânico. Né? Então você consegue traçar uma estrutura metálica já inteligente, levá-la para o Advanced Steel e detalhá-la lá no Advanced Steel com a base utilizada no Plant.
Isso é uma das coisas interessantes, né? Que é essa ideia de software paramétrico, aí software, além de paramétrico, integração também. Um outro ponto que a gente tinha comentado agora mais cedo foi sobre a questão da integração de softwares, né? Integrabilidade de softwares. À medida que vai sendo evoluído os softwares, a gente vai tendenciando a ter mais integração, né? Que é gerado do BIM mesmo, né? Uma coisa interessante que a gente tem percebido é o seguinte, que a gente está falando mais do Autodesk, né? Eu acho que a gente acaba usando mais. Na verdade, hoje o que a gente estava conversando aqui antes do vídeo sobre, né, nossas experiências, é mais ou menos parecido. Eu comecei o meu primeiro modelo em 3D foi em 2004. Já não faz conta não, que já tem um tempo. Então, assim, a gente, ao longo desse tempo, igual eu falei, já trabalhei com o SolidWorks, já trabalhei com o da Siemens, que é o Solid Edge, né? Já trabalhei com o MaxStation, mas o AutoCAD ele sempre teve ali no plano de fundo. O Autodesk meio que sempre está permeando ali. Às vezes é o DWG, né? Que é o do Autodesk, às vezes é o formato que o cliente exige. Já trabalhei com clientes que pediu DGN, né? Que é do MaxStation, né? Na verdade, a gente trabalhava com o 2D do MaxStation, né, que era o MaxStation Lite, chamava Power Draft. Essa aí lá nos idos de 2006, 2007, assim, eu trabalhava com esse Power Draft, que é a versão Lite do MaxStation. Então, assim... Lite a gente falar, né? O MaxStation, ele tem suas ele é poderoso também. Sim, é um software muito bom, muito poderoso, muito interessante. Detalhe, gente, só falar um pouquinho aqui, um detalhe, uma curiosidade. Tinha vantagem que não precisava ficar salvando toda hora, igual a gente faz o AutoCAD até hoje. Sim. Isso em 2006, trabalhava com esse Power Draft, você fechava o software, estava salvo o desenho. Hoje o AutoCAD, se você puxa o computador da tomada, né, quando você está usando o desktop, ou acaba a bateria do notebook, você perde os minutinhos ali, né? Isso é uma coisa até assim, de certa forma, até engraçado, porque quando você está numa empresa, por exemplo, que numa época eu trabalhava com MacroStation e a maioria da turma trabalhava com AutoCAD, né, em uma determinada época. Nessa época, por exemplo, você percebia essa diferença na hora que acabava a energia na empresa. Acabava a energia, você via todo mundo assim, pondo a mão na cabeça, para quem estava no MacroStation, mas não, beleza. A hora que voltar a energia está salvo, não perdi nada. Quer dizer, é uma vantagem. É uma vantagem. E ao mesmo tempo também você tem a desvantagem de não poder... Se você trabalhou, errou muita coisa ali, você fala assim, esse arquivo aqui eu vou jogar fora. Você já não consegue fazer mais isso. A não ser que você tenha um Ctrl+Z voltando ali. Quer dizer, tem... tem vantagem. Né? Filosofia de trabalho. Filosofia diferente, né? Assim, só comentar, aproveitando, só para não ficar só no Autodesk, né? Comentar sobre o MacroStation. Por favor. Aqui a gente tem uma vantagem que eu vejo do MacroStation, que o Autodesk talvez devia começar a copiar, talvez. Era um recurso que a gente tem, não no 2D, agora no 3D, é um recurso que tinha que chama de AutoDraw. É uma ferramenta que ele tem que facilita o trabalho em 3D. Quer dizer, tem recursos no MacroStation que são mais interessantes do que no da Autodesk, assim, no ambiente com o Autodesk, né? Comparando, né? Assim, estou falando isso só para parecer que a gente está só trabalhando com o Autodesk, mas assim, voltando agora na Autodesk, na parte de integrabilidade, integração, a gente tem percebido o seguinte, que quando a gente trabalha, os softwares estão caminhando cada vez mais para a parte de integração. Essa semana eu estava vendo sobre um recurso novo do Inventor, que é criação de famílias para o Revit a partir do Inventor. Não sei se você vai ver esse recurso. Sim. Eu li muito superficial. Eu vi superficial também. Mas parece como é novo, né? A gente só pega as chamadas e salva, fala isso daqui, depois eu vou ler, depois eu vou estudar, né? Para saber sobre isso, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Porque vai chegar uma hora que a gente, por mais que software é diferente, mas parece que vai chegar um ponto que a gente vai ter que aprender, não a trabalhar com todos ao mesmo tempo, mas vai existir uma integração maior mesmo, sabe? Tipo, se você trabalha com Revit, você vai falar assim, não, eu quero trabalhar, para mim trabalhar bem, eu preciso ter várias famílias. Para quem já trabalha com Inventor, já consegue fazer famílias para o Revit. Então essa integração está ficando cada vez maior, sabe? Está ficando cada vez maior. Isso é uma coisa que a gente tem percebido. Isso é uma coisa interessante. Uma das coisas, falando de diferenças de softwares aí, uma coisa que eu
aconteceu comigo hoje, né? Um colega chamou lá, ele está em outra unidade, aí ele chamou lá e falou, preciso de uma ajuda sua aqui que eu só sei trabalhar no... né, a experiência dele é toda baseada em SolidWorks. E agora precisava fazer no Autodesk, né? No Inventor. E aí uma coisa que eu sempre falo, e assim, gosto muito, muito do SolidWorks, trabalhei muito tempo, né? Desenvolvi bastante no SolidWorks, mas uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, é muito parecido as ferramentas. Então, assim, a filosofia de trabalho é basicamente a mesma ali, óbvio, tem suas particularidades, mas você vai fazer um sketch 2D para fazer uma extrusão, né? É sempre, a não ser que você está pegando algum elemento pronto e tal, algum elemento que já vem inteligente do software, né? Você vai pôr um rolamento ali, mas quando você vai criar alguma coisa, normalmente você vai fazer o sketch, fazer a extrusão, fazer os recortes, né, a subtração. Os paramétricos os softwares paramétricos têm essa metodologia. Isso, repetida, essa metodologia. Né? Então, assim, que é o meu conhecimento ali, SolidWorks e Inventor. O que eu falei para esses colegas, assim, vamos fazer junto, né, compartilha a tela aí, faz isso, faz isso. Eu falei, você não fazia exatamente isso lá no SolidWorks? Pois é, só que a cara é um pouco diferente, né? Uma das coisas que eu percebi ali em 2012 para cá um pouco, que era a Autodesk lançava uma ferramenta um ano, no outro ano o SolidWorks tinha uma ferramenta muito parecida. E o contrário também acontecia. Ou está de olho na concorrência, né? Um software está de olho no outro, né? É justamente engraçado que essa semana eu vi um pouco, estava começando a ver sobre Inventor, eu não sei trabalhar com software paramétrico tipo Inventor ou SolidWorks, mas estava começando a fazer um cursinho rápido sobre isso, né? E é interessante porque aquele formato que o Inventor tem, por exemplo, que é de trabalhar com procedimentos. Sim. Você tem uma árvore de procedimentos. Árvore, né? Você Isso. consegue modificar e retornar isso. e mudar a ordem. Você consegue mudar a ordem das features ali, dos sketches. Além de que tem um recurso, além desse recurso que eu achei interessante, foi a parte que mostra por que chama de constraints, né? Isso. Constraint seria mais ou menos o seguinte, se você tem um eixo, vou pegar como exemplo aqui um motor de carro, para ficar assim uma coisa mais genérica assim. Imagina o pistão. O pistão ele vai se movimentar na vertical, não vamos movimentar na horizontal. Você tem que movimentar na horizontal. Nesses softwares paramétricos, você consegue configurar isso. Esse pistão vai movimentar na vertical. Você junta ali, né, o centro, faz ele concêntrico, com a camisa, né? Você já tem ali, por exemplo, um virabrequim que vai rotacionar e só, não vai mover nem para cá nem para cá, vai rotacionar. Ou seja, o que é isso? É tentando, através de parâmetros, né? Por isso paramétrico, né? Através de parâmetros, tentar imitar o que aconteceria na real, né? Assim, uma simulação, como uma simulação. Por que eu estou falando isso? Porque eu comecei a me interessar agora por esses softwares paramétricos, justamente porque, pelo fato de gostar de trabalhar com 3D, eu comecei a me interessar com impressoras 3D. Sim, sim. E para você ter um modelo funcional feito em impressora 3D, você tem que modelar no software paramétrico. Você pode, por exemplo, modelar no AutoCAD ou na CoStation, alguma coisa, para imprimir impressora 3D. Mas para fazer um modelo de um motorzinho, de alguma coisa que se movimenta funcional, algum protótipo funcional, os softwares paramétricos têm esse recurso. Isso aí é basicamente trabalhando ali com simulação, né? Simulação. Eu trabalhei muita simulação de movimento, essas coisas no SolidWorks, no Inventor também faço. Assim, a gente consegue trabalhar esse tipo de coisas assim, de simulação, os constraints, né? Que você trava ali, que esse eixo só vai mexer numa posição, ele só pode girar, esse tipo de coisa. Isso é muito interessante. Por quê? Quando você sai lá do AutoCAD, e aí voltando lá no AutoCAD, chegando no 3D, e aí o Rodrigo falou de um passo à frente, que é o parametria, né? Que paramétrico, e você avançou mais ainda falando de impressora, né? O próprio fato de
de trabalhar na impressão 3D já é uma questão já sair da tela e para o físico, né? Isso. Já sair da tela e para o físico. Que é o interessante, igual você falou, você simula lá no paramétrico o funcionamento daquele motor, né? Você faz a simulação de uma réplica de um motor ali, simula e já consegue ter a certeza que aquilo vai funcionar depois que você conseguir, você for imprimir, né? Uhum. Isso é uma coisa assim, muito interessante, independente do software que se vai utilizar. Eu gosto muito de trabalhar com a parte de simulação. Simulação de movimento, integração ali, é uma coisa que eu fiz muito e é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é trabalhar no Navisworks. E aí o Navisworks é um integrador, é interessante que você consegue pegar lá algo que foi feito no AutoCAD, no Inventor, no Plant, trazer tudo aquilo ali para um ambiente, inclusive com nuvens de pontos, né? E fazer uma simulação, criar um vídeo, né? Isso. Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então é uma simulação já com vídeo. E no final, exportar e você estaria mudando a linguagem, né? No começo o Rodrigo falou da linguagem do 2D. No final a gente tem uma opção que é uma linguagem de vídeo. Então eu consigo fazer tudo isso e no final entregar para o cliente um vídeo, que não precisa ser um cliente que conheça aquela linguagem que é o desenho 2D, entregar para ele um vídeo de uma animação 3D. Obviamente não é uma animação fantasiosa, né? Uma linguagem traduzida, né? Isso, estaria traduzindo para um vídeo e esse vídeo ele carrega toda aquela técnica de simular realmente se vai funcionar e no final você está entregando alguma coisa interessante para o cliente que ele pode apresentar, esse tipo de coisa, né? A integração falando em Navisworks, né, no caso, que é a integração, que é o que integra, né? Essa integração que é a mais bacana, sabe o que eu acho? Que a gente consegue perceber em questão de evolução, essa integração, quando você pega um trabalho em Navisworks, que ele une o trabalho de vários profissionais, é justamente naquele momento que você está vendo todo o trabalho de uma equipe inteira, sabe? Sim. Várias pessoas transformando em uma coisa só. Um trabalho de Navisworks, ele carrega um trabalho de muitos profissionais juntos. E isso mostra a evolução, né? Quanto mais você tem um trabalho de pessoas junto, você consegue ter uma coisa maior. E a partir daí você consegue ter mais evolução, né? Através da integração. O ponto final hoje, né, que igual o Rodrigo falou de integração e tudo, o ponto final hoje está na integração do BIM, né, que é uma integração, essa integração com inteligência, né, é um modelo inteligente, né, ele já tem informação, ele tem parâmetros, então a gente vê que a gente só consegue chegar lá através de ferramentas, né, que é o nosso tema aqui do vídeo, falando sobre a importância dessas ferramentas. Então você pode fazer um desenho 2D à mão, só com lápis e o papel? Pode. Você vai conseguir transmitir informação? Vai. Então esse conhecimento é importante? Sim. Só que aprender as ferramentas é importante. E tem uma linha de ferramenta, por quê? Porque você vai entregar um produto com mais robustez, com mais qualidade mesmo, porque você consegue fazer, né, o design review, que aí você verifica interferência, verifica tudo, verifica as conexões, verifica a integração, né, dos modelos, né, das disciplinas, e entregar alguma coisa interessante, né, Rodrigo? Sim, agora é interessante que, assim, voltando num ponto que seria quase que uma mensagem, né, para quem está iniciando a engenharia, ou na área de projetos, ou nessa área técnica, já que tem falado de ferramentas, né, como escolher, né, qual ferramenta, essa é a parte interessante, porque assim, a gente fala assim, não, aprendi AutoCAD primeiro, a partir daí aprendemos o restante. Percebe que quando a gente fala o Ronde comentou sobre a questão de algumas ferramentas copiam outras, né? Isso. Então, dessa forma, você acaba agrupando, pensando em empresas de fabricantes, né, de softwares, você consegue agrupar em tipo de ferramentas para tipo de disciplina.
Eu diria o seguinte, o primeiro software que eu diria para, talvez não sei se é o primeiro, mas um software que é interessante todo mundo aprendesse, eu acho que para quem está iniciando, para todo mundo seria interessante, o primeiro passo seria um AutoCAD, eu acredito nesse. Isso, o AutoCAD é o arroz com feijão. Arroz com feijão, né? Eu acho que até para um estágio, vai ser comum você procurar estágio, por exemplo, vai estar pedindo, você vê escrito lá, né, AutoCAD e Excel. AutoCAD e Excel, que seriam os principais para quem está na engenharia. Exato. Mas a partir do momento que você já conheceu o AutoCAD, você sabe essa linguagem principal, a gente consegue dividir em grupos de softwares que você pode escolher. Por exemplo, se você vai mexer com essa parte de mecânica voltada para equipamentos, para montagem de equipamento específico. Isso, muita gente chama de mecânica fina, né? Mecânica fina. Aí seria o quê? O Invento, o SolidEdge, SolidWorks. Tem um que chama, gente, pessoal lá, CRIO. Eles são tudo próximos, são parecidos. São concorrentes. Concorrentes e tem mesmo tipo de trabalho. Mesmo filosofia. De mecânica fina, né? Agora vamos supor que você vai trabalhar com a parte mais de planta. Né? Isso, layout, geral. Né? Você teria ali o Plant, o Revit. Plant, o Revit, o MicroStation, né? Também. O MicroStation também. O MicroStation acaba chegando. O MicroStation, o básico, né? Seria justamente o MicroStation em si mesmo, seria um software muito próximo do AutoCAD. Sim. Né? Porém, você tem lá dentro ali, vários softwares. Isso, tem Plant, OpenPlant, esses são parte trabalhando em plantas. Cada software tendo mais força para um lado, né? Por exemplo, o Revit tem mais força na parte ali de civil, arquitetura. O Revit é um software de arquitetura, né? Muita gente tenta entender que o Revit seria o BIM, o BIM não é um software. O BIM não é o Revit, né? Não é o Revit, isso. Isso é meu conceito, tá? Eu acho que o BIM vai além do Revit. O Revit é uma ferramenta importantíssima no BIM, sim. É muito interessante, mas ele não é o BIM. Mas ele é uma ferramenta que dá para você fazer layout, hidrossanitário, quem vai trabalhar na parte de hidrossanitário, né, a parte de quem está voltado mais à arquitetura, civil, a parte de elétrica também é muito boa no Revit. Então, assim, você está falando assim, de quem começar, né? Eu acho interessante se atentar a isso que o Rodrigo falou. Pensar na sua disciplina. Pensar na sua disciplina. O que você vai ser, o que você está fazendo. É um desenhista mecânico, você vai trabalhar. Isso tem muito a ver também, às vezes, com a experiência, né? Às vezes você vai trabalhar numa empresa mais de detalhamento mecânico. Às vezes você vai trabalhar numa empresa que atende mineração, então você vai trabalhar ali mais com plantas, né, layouts. Dividindo, né? Vou dividindo assim, pensando em disciplinas ainda, né, no caso. Se eu estou falando que eu vou trabalhar, por exemplo, na parte mais de engenharia civil, aí eu já escolheria uma quantidade de software para aprender. Um software, a gente não aprende mais o software, né? A quantidade de software para aprender é o quê? Para engenharia civil, pegaria o Revit, o Civil 3D. O Civil 3D. InfraWorks também. InfraWorks também. Né? Esses são no Autodesk, né? Sem ser no Autodesk, a gente teve parceiro para... Eu acho que para a área de civil, eu não sei mais mesmo. Bom, não é a nossa área, né, Rodrigo? Então, se eu pegasse a arquitetura, eu botaria de novo no Revit. Arquiteturas tem o Revit. Tem o pessoal que mexe com arquitetura, mais na parte de design exteriores. Aí já pegaria ali o SketchUp. SketchUp, o software é poderosíssimo. Se associado com algum renderizador. Ele é poderoso se associado com algum renderizador. Sim. Né? O Revit e SketchUp, né? Isso. Eu já tenho uma experiência também com um software que é interessantíssimo, que é um software voltado para móveis planejados, que é o ProMob. É um software que eu já trabalhei um tempo com ele, né, mexendo com móveis planejados, até fazendo alguns projetos e alguns projetos pessoais, que para quem é arquiteto, às vezes vai trabalhar com a parte de móveis, de design de interior. Ele é a cara do SketchUp, né? A cara dele, assim, do SketchUp. Inclusive, a gente testou os dois em paralelo, né? O ProMob, ele tem uma grande vantagem, que as fornecedoras de móveis já te mandam ali os bloquinhos, as coisas, tá tudo pronto, né?
o SketchUp Isso facilita, né? Demais, facilita demais. Né? Então, assim, do que a gente falou aqui, acho que fica essa mensagem, né, Rodrigo? Aprender, não focar, não fechar para um software só, né? Igual o Rodrigo está falando que agora que ele está começando com o Plant e ele tem uma bagagem grande, porém com outros softwares que eu não tenho essa bagagem e que ao longo do meu tempo também passei por vários softwares. E o software é quem dita o mercado, né? Quem dita as empresas que trabalham. Então, acho que a mensagem que fica é: não foque em um único software, não ache que você vai trabalhar, vai aprender aquele software e aquele software vai ser para sempre, mas aprenda o software, mas aprenda a ferramenta, que é importante. Lembrando sempre, assim, sempre deixando aquela ideia final, né, assim, que voltando, pensando em princípios, né, se você, por mais que você escolha, que é interessante aprender software, a gente tem que escolher software, aprender software e tudo, mas sempre tem um limite lá no fundo, lá é o seguinte, que o projeto existe antes do software, o projeto existe antes dos computadores, né? O projeto existia antes. Saber projeto é importante. Saber projeto é importante. E como você vai fazer esse projeto vai ser, no fim das contas, hoje, atualmente, é software. É software, exatamente. Né? Então, pensa isso em mente, né? Pessoal, acho que por hoje acho que já seria só um retorno aí do... Isso, nós estamos voltando com o canal, estamos falando aqui, né, Rodrigo, presencial e tentando criar uma dinâmica diferente. Agora a gente mora na mesma cidade, quando a gente começou o canal a gente morava em cidades diferentes, né, Rodrigo? E eu mudei aqui para BH e nós estamos tendo essa oportunidade, né, Rodrigo? E espero que vocês gostem, não deixe de conferir aqui, né, a descrição do vídeo, vou deixar aqui algumas coisas aqui. Compartilhar e dar um joinha. Dá um joinha pra gente, compartilhar e... Deixem dúvidas aí, tudo que tiverem, tá? Dúvida de software, o que vocês querem ver aqui no canal. Pessoas, tá? A gente, o canal surgiu batendo papo com algumas pessoas, né? A gente já tem uma lista grande de pessoas para trazer aqui pro canal pra gente bater um papo. E se tiver alguma sugestão, alguma coisa, deixa aí nos comentários, a gente vai responder todos os comentários. Né? Isso, justamente a gente tem principalmente a principal ideia, né, que a gente teve no canal foi justamente o seguinte, trazer pessoas para trazer experiência. Então o que a gente pede também para vocês tá falando para a gente quais profissionais, quais tipos de profissões, quais tipos de disciplinas vocês gostariam de ouvir, porque assim, a gente tem muitos amigos que são da área, né, e aí, para continuar trazendo eles aqui, para poder estar falando para a galera aí sobre a profissão, né, da disciplina de cada um. Isso. Então, isso aí. Pessoal, muito obrigado. Pessoal, já deixa o like aí, os comentários, né, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo aí, ajuda a gente a crescer. E muito obrigado por estar aqui até agora. Valeu, obrigado, Rodrigo. Valeu, Ronald.